Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Aventuras Cafeinadas, mais um episódio, né? Hoje nós estamos aqui no restaurante Divina Ceia, eu, professor Ângelo Benetoli, meu amigo Éder Piccoli, estamos aqui então para ter uma conversa onde promete ser instigado aqui os nossos sentidos, o nosso pensamento. Hoje é o dia de uma conversa, mais uma conversa muito interessante aqui pelo Aventuras Cafeinadas. Olá, meus queridos e minhas queridas, meus cafeinados e minhas cafeinadas. Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. E como o nosso querido professor Ângelo já citou, hoje nós damos início, dia 1º de março, ao mês todo especial, ao mês das mulheres, né? Esses seres maravilhosos, divinos, perfeitos, tá? Que tanto nos engrandece. E aqui nós estamos hoje com uma figura também maravilhosa, que é a professora, acho que eu posso falar o termo certo, contabilista, Edileuza Borsato, tá? Que vai contar um pouco sobre a trajetória, sobre a vida dela e sobre tudo, né? Então vamos dar início às nossas brincadeiras do dia. É bem isso, né? A professora Edileuza aqui também é administradora do Estilos Centro Empresarial, né, professora? Então nós vamos conversar nesse âmbito, né, desse mundo, né, da questão... e o objetivo, como o Éder falou, enaltecer essa questão da mulher, toda a força, toda a garra. A gente sabe que para a mulher, muitas vezes a situação é mais difícil, né? Tem a questão da casa, dos filhos, essa jornada dupla de trabalho. E aí, então, para ter um sucesso nas áreas, né? E esse é o objetivo do Aventuras Cafeinadas de agora, né? Professora Edileuza, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Já agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. Prazer estar aqui conversando com vocês. E quando você falou jornada dupla, né? É jornada tripla, se não quadripla. Mas nada como uma boa gestão do tempo, porque a gente dá conta de tudo. Justamente. Isso aí, olha só. Então vamos lá, vamos começar aqui. Como a gente citou na questão da mulher e o mês dela. Ó, a gente tem aqui o professor de história, então existem as lutas históricas da mulher, questão de literatura, as obras que retratam o verso feminino, e como a gente sempre faz, e o pessoal de casa já está acostumado, sempre a nossa primeira pergunta está ligada a querer conhecer quem está aqui do nosso lado. Então assim, primeiramente, quem é a Edileuza? Em todos os âmbitos, tá? Profissional, pessoal, tá? Quem é essa pessoa, tá? Até o pessoal de casa conhecer. Então, a Edileuza é uma umuaramense, nasci aqui na cidade, filha de caminhoneiro, filha de uma dona de casa, né, que também é artesã. E assim, desde muito cedo, eu acho que a criação influenciou muito por a mulher tem que ir para a luta, você não pode depender de homem nenhum, você tem inteligência suficiente para isso, você tem força, você tem criatividade, vai para o mundo. Então eu tive um suporte familiar muito grande em relação a isso, o apoio e o incentivo. Dinheiro nós não tínhamos não, né? Também não passávamos assim fome, nem grandes necessidades, mas tudo muito controlado. Sim. Mas o incentivo para estudar e a estrutura em casa também era muito interessante. Então comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei mesmo como sendo um menino de casa, o pai caminhoneiro. Cansei de trocar lona de caminhão, lona de freio, sabe, cobrir carga, adorava fazer isso, viajar, então nem se fala, né? Então, eu acho que assim, o maior exemplo que meu pai deixa para mim, que graças a Deus ainda temos ele, é a honestidade, é a força de vontade, é não ter preguiça de levantar cedo para trabalhar, não ter pressa para dormir se tem uma obrigação para fazer, né? Então, eu até me lembro de uma passagem muito interessante. Eu comecei a trabalhar e trabalhando durante o dia, lecionando à noite, eu pedi para levar uma medicação para mim em casa, né? E meu pai entendeu que aquilo seria uma cobrança. Menino, quase que eu apanhei, né? Porque ele entendeu que seria uma cobrança. Imagina. Então, assim, essa questão de trabalhar com honestidade, com transparência. A mãe, então, nem se fala, né? Sempre me deu todo o suporte de chegar em casa, tá a comida feita, tá a roupainha lavada, né? Precisa de silêncio para poder estudar. E até interessante isso.
quando eu comecei a estudar, o único cômodo da casa que tinha forro era o banheiro. Então, o meu avô fez um banquinho de madeira e o vaso era o lugar que eu colocava aquelas olivetes antigas e o banquinho, e ali eu estudava a madrugada dentro. A primeira faculdade que eu fiz, assim, um desejo muito grande desde pequena foi ser professora, né? Certo. Mas eu não podia fazer, na época era magistério, eu não podia fazer o magistério porque eu tinha que trabalhar para comprar as coisas que eu precisava. O básico mesmo, né? Então a família me dava o essencial, mas assim, uma maquiagem, uma roupinha diferente, né? Um dinheirinho para comer eu precisava. Então eu não podia fazer formação de docente que é durante o dia. Eu fui fazer o curso técnico em contabilidade no Colégio Pedro II. E, olha, eu odiava a contabilidade, matava uma aula, vocês nem imaginam. E aí um professor que eu falo que foi o melhor professor que eu tive na minha vida. O professor chegou para mim e falou, o que está acontecendo? E eu falei assim, que eu não queria estar aqui, eu quero ser professora, eu não quero mexer com contabilidade. E aí ele falou assim para mim, e por que não ser professora de contabilidade? E foi o primeiro encaminhamento que eu tive, assim, que me abriu a mente, né? E aí, lógico, eu sempre gostei muito de estudar e me destacava com as notas, entrega dos trabalhos por capricho e tudo mais. E esse mesmo professor me chamou para trabalhar no escritório de contabilidade dele. E foi o melhor professor que eu tive, sabe por quê? Ele nunca me respondeu o que eu perguntava. Então, se eu chegava na empresa e eu perguntava alguma coisa de contabilidade, ele falava, nós estudamos isso. Olha no caderno, lê primeiro e depois a gente discute. Chegava lá na escola e eu perguntava, ele falava assim, vê lá na empresa, observe e depois você vem para discutir. Então eu aprendi que a gente tem que buscar o conhecimento para depois discutir com quem tem mais experiência. Sim. Né? É uma coisa que no âmbito da educação, os nossos alunos que estão nos assistindo aí, está vendo a questão aqui, né, voz da experiência, né? A gente fala muitas vezes isso, fala assim, não adianta você vir para a sala de aula sem você ter abordado, sem você ter tido um primeiro contato com o conteúdo, né? Senão você está perguntando uma coisa que vai entrar pelo ouvido e sai pelo outro ali e tal. Então, uma coisa que não tem. E é interessante isso, né? A gente fala muito a questão de autonomia hoje, né, para o pessoal, né? E é isso que às vezes falta, né? Sim, exatamente. Então, aí eu terminei o técnico em contabilidade, falei, já que eu quero ser professora, né, sempre tem que ter um mentor na vida da gente, e esse mesmo professor me orientou que eu fizesse uma faculdade, que na graduação se chamava Esquema 2, mas era a formação de professores da área contábil. E aí eu fui fazer o concurso do Estado para ver como é que era. Era o primeiro concurso que eu havia feito. Só que tem um segredo, para eu poder passar no vestibular, eu escutei muito assim, às vezes da própria família, sabe? Olha, só passa quem tem sobrenome, sem dinheiro você não vai conseguir estudar, sem dinheiro, sem fazer um cursinho você não vai entrar. E aí o que eu fiz? Comprei um caderno separado daquele que eu tinha do Colégio Técnico em Contabilidade e peguei o edital do último vestibular que tinha, e aí às sextas-feiras eu ia para a biblioteca. Então, num final de semana eu estudava português, língua portuguesa, no outro eu estudava matemática, no outro ciência, e as dúvidas eu aproveitava o professor em sala. Então eu tinha aulas particulares dentro de uma escola pública e consegui passar no vestibular em segundo lugar, né? E aí o que acontece? Eu trabalhava durante o dia e o valor não era suficiente, não cobria o valor da mensalidade da universidade. Eu vendia batom, Christian Grey, calcinha, sutiã, tudo mais. Até eu encontrar aqueles que não gostavam de estudar. E aí eu falei, daqui os trabalhos, meu filho, daqui eu cobro tanto para fazer. E eu na maquininha, Olivete, dentro do banheiro, né? E aí com isso eu estudava 2, 3 vezes mais, né? E fui fazer o concurso do Estado para ver como é que era. E acabei passando no concurso do Estado, entrei com 18 anos no Estado do Paraná como professora de língua portuguesa. Legal. Né? Mas a partir daí não parei mais de estudar. Né? Legal, legal. Gostando do colégio, entrando e isso, trabalhando na contabilidade durante o dia e fui lecionar contabilidade à noite. Me envolvi tanto nesse campo da docência que eu falei, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso entender meus alunos, eu preciso entender esse linguajar educacional. Aí eu fui fazer pedagogia. Aí eu esperei 2 anos do Estado, pedi uma licença do Estado sem remuneração, fiz 2 anos de pedagogia, tranquei a faculdade de pedagogia, voltei para o Estado, trabalhei mais um ponto, tirei licença de novo, voltei para pedagogia. O que é isso? Uma estratégia. Sim. Eu fiz uma estratégia, uma gestão de tempo.
E com isso, abriu portas no Estado para ser coordenador de curso, vice-diretora, né? E até mesmo a pedagogia. E a pedagogia me ajudou muito na empresa, porque a empresa eu passei para o departamento de recursos humanos também, passei por todos os departamentos, recursos humanos, escrituração fiscal e tal. E no recursos humanos, como pedagoga, tinha a questão de coordenar os cursos de capacitação para os funcionários, né? E isso foi muito bom. Mas aí eu também não fiquei só nisso. Eu precisava de uma especialização, fui fazer especialização em orientação educacional, que me ajudou na empresa, me ajudou como mãe, me ajudou na escola também, né? E aí eu precisava, eu assinava os balanços na empresa como técnica, e eu falei, não é justo um contador só porque tem um CRC ganhar mais do que eu. Né? Tá certo. Aí eu fui fazer o curso de Ciências Contábeis e já lidando ali com a prática. Então, assim, as minhas 2 primeiras graduações foi presencial e é o que eu aconselho os meus alunos hoje. Primeira graduação, pelo menos presencial. É a rede de contatos que você tem, é entrar no mercado, porque um colega sabe de uma vaga, o outro sabe de outro. Você Justamente. tem esse campo de informação. E vem cá, é a idade da adolescência, a juventude, o boteco mesmo de vez em quando, uma troca de experiência. Tem com quem você desafogar as mágoas, que muitas vezes você não desafoga em casa. Então, a primeira graduação Presencial, né? Agora, a terceira graduação, que foi Ciências Contábeis, já foi à distância, porque a gente já com uma certa idade já tem uma disciplina para poder estudar. Então, eu fiz Ciências Contábeis pela Federal de Santa Catarina e fiz Administração pela UEM, né, que também foi à distância, que a partir do momento que você está ali na prática da empresa e já tendo uma bagagem de conhecimento, as aulas são muito produtivas. E aprende com dedicação, porque as faculdades à distância são um detalhe. Tem muita gente que fala, vou fazer à distância porque é mais leve. Não é isso. Você só não vai para a instituição, mas se você não dedicar 4 horas de estudo diariamente, você não consegue aprender e ter sucesso realmente na carreira, né? Só consegue ter, né, professora? Acho que como você já tinha essa organização, já tinha esse entendimento da autonomia, por isso que é igual, passou também para o estudo presencial, mas você já tinha isso da autonomia e consegue ter uma organização ali para poder estudar, né? Online. A gente viu bastante dificuldade com relação a isso, essa questão da organização, essa gestão do tempo na pandemia, né, Éder? O pessoal ali, tipo, tinha as aulas online, mas o pessoal não tinha não conseguia organizar-se, né, com relação a isso. A ideia de estudar antes, a ideia do material que está sendo levado para você estudar naquele momento ali e ter essa aula depois. E a gente observou isso. Então, a questão da autonomia é interessantíssima. Mas a universidade, claro que a gente tem que procurar também universidades que têm um conceito, né, nisso. Também não é qualquer universidade, mas que é possível sim, né? Mas igual a professora falou, acho que é interessante essa questão dos contatos, né? O network, né? Sim, isso é muito importante. Então, aí além de Ciências Contábeis e Administração, né? Eu fui fazer o curso de especialização e aí um professor, eu fui fazer especialização em auditoria e perícia, e um dos professores, você vê como que os professores são importantes na nossa vida. E se você se destaca como aluno, as oportunidades também aparecem, né? E nesse curso de pós-graduação, um professor me chamou para poder auxiliar ele na área de perícia, né? Então, o que acontecia? Eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, no escritório de contabilidade mesmo. À noite, lecionava pelo Estado, estudava a EAD, que era nas sextas-feiras, e no sábado, auditoria e perícia. Como mãe, como esposa, tendo uma casa para cuidar. E nunca abri mão de levar e buscar meu filho, pelo menos levar e buscar na escola, que é o momento que eu tinha para poder conversar. Então eu ia muito mais pela qualidade no momento que eu estava me relacionando com meu filho, do que a quantidade. Não adianta nada você não trabalhar fora, você ficar em casa o dia inteiro, você não despende de tempo para o filho, porque você tem que lavar, passar, cozinhar e tudo mais. As brincadeiras, quando você se propõe a trabalhar, essas brincadeiras não são intencionais, são brincadeiras para passar o tempo. E se o filho, quanto mais cedo ele vai para uma escola, para um CMEI, ele vai conseguir na dependência, socialização, e as atividades que são desenvolvidas lá são todas intencional. Então, vai ajudar as crianças, coordenação motora, né, a questão de lateralidade, né? Então, vai desenvolver toda a parte mesmo, né, da pessoa. Interessante.
Professora, tem bastante história, né, professora Edileuza? Né? Riqueza, né? Bastante. E riqueza de informação. E assim, como parte do nosso compromisso aqui, então, em dedicar esse mês às mulheres extraordinárias, é fundamental reconhecer que ainda existem diferenças que são significativas entre homens e mulheres na sociedade, né? Essas disparidades se refletem então, em várias áreas, né? Como disparidade salarial, representação desigual em cargos de liderança, desafios da vida profissional, conciliar a vida profissional e a vida pessoal, além também da expectativa social e as culturas distintas, né? Mediante a isso, a gente gostaria de saber aqui, os nossos espectadores aqui, entre a vida, sobre essa questão entre a mulher e o profissional, quais dessas situações você já enfrentou na sua trajetória, né? Já teve essa disparidade salarial, já teve diferença, né? Tipo, alguém foi promovido porque era homem e você teve que passar por uma situação assim, consegue? Sim. Já senti na pele isso, né? Alguns administradores, eles parecem que confiam mais na palavra do homem, muitas vezes, do que a palavra da mulher. Então, o desgaste nosso de provar que nós podemos ter o mesmo nível intelectual de conhecimento do homem, a gente se desgasta muito mais para provar que é competente. Porque tem muitos homens que, infelizmente, ainda nos veem como habilidade lá para lavar, passar e cozinhar. E não com outras áreas também, né? Então, eu já passei por isso. Outras situações. Fui contadora de uma grande empresa e aí, na hora de resolver os pepinos da empresa, vamos chamar de Edileuza, né? Área tributária, área trabalhista, área previdenciária e tudo mais. Beleza, deu 6 horas, nós vamos fazer um churrasco, um coffee break. Só chamava os gerentes homens. Eu falei, peraí, por que nessa situação eu sou diferente, né? Então, já me deparei. E outras situações também. O constrangimento de alguns homens não nos veem como uma profissional ali na frente. Então, já aconteceu de ter que fazer viagens profissionais com os homens. Edileuza, não vou te chamar, senão minha esposa, de repente, vai se complicar você viajando. Ou senão, Edileuza, olha, sinto muito, mas eu vou estar viajando com a minha esposa também, né? Eu falei, não, sem problema nenhum. Eu tive sorte como marido que sempre sabe o respeito que eu tenho em relação a separar muito bem a questão profissional dali. Questões salariais na área pública não tem, porque é quando o concurso, o salário sai ali, é igual para todo mundo. Mas na área privada eu já me deparei sim. Eu uma empresa estava precisando de um contador e quando eu fui assumir, o meu salário era mais baixo do que o contador que estava, e eu com muito mais experiência e um currículo muito mais. E a resposta que ele me deu não, mas você é mulher. E eu falei assim, mas sim. E aí eu falei, mas Foi seco, né? Você é mulher. O que isso influencia? Você vai ficar faltando para poder levar filho na escola, o filho vai ficar doente, você vai faltar, perigoso você engravidar e tudo mais. Então, assim, ainda tem esse preconceito em alguns homens, sim. Né? Só que eu também já trabalhei em algumas empresas que eles preferiam chefias mulheres, pela competência, por ser igual um povo, pega tudo ao mesmo tempo e abraça tudo e vamos ajudar, né? Então já tive essas situações. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é com as mulheres. Nós precisamos ganhar nosso espaço. Eu já participei de eventos que tinha lá uma reunião, por exemplo, em um determinado sindicato. Aí a gente chega lá, cadê as mulheres profissionais que não estão aqui? Então, assim, às vezes se briga muito pelo seu espaço e quando tem não aproveita. Né? Então nós temos esse lado também. Isso é muito interessante, né? Por um certo lado é meio revoltante ouvir essas coisas, né? Pô, nós estamos no século XXI, 2023, né? Já 2024, estamos bom a mais, até tá a cabeça. Em 2024, e ainda existe essa questão de só porque a mulher irá receber menos. Nossa, eu acho que até, quer dizer, vou tentar fazer um link, uma ligação, talvez até isso que te motivou a criar o Estilos, essa ideia. Então eu queria ir para essa pergunta, tipo, essa ideia do Estilos, uma agência, um escritório de contabilidade voltada, pelo visto, mais para o público feminino, tendo mais, sabe, tipo, ela foi motivada, ela foi criada com qual propósito, com qual ideia? Tipo, o que te levou a ter essa empresa? Então, por causa da pandemia, nós estávamos que eu digo, são várias profissões e várias mulheres trabalhando em casa.
E quer queira, quer não, a mulher, quando ela trabalha em casa, a família não entende muito. Ele acha que ela não está fazendo nada mesmo estando trabalhando em casa. Então, ainda deixa para a mulher a louça para lavar, a roupa para lavar, a casa para limpar e tudo mais. E é onde que as mulheres não se desenvolvem profissionalmente como merecem e como deveriam, porque quem está dentro de casa não colabora na divisão. Ah, ela está em casa, mas ela está em casa trabalhando. Sim. E aí começou essa ideia, porque eu estava em casa, como eu falei, gente, eu não aguento mais trabalhar em casa. E outra, dependendo da carteira de cliente, igual eu trabalho na auditoria e perícia, você receber advogado, você receber, fica um entra e sai de homem dentro de casa, nem sempre você tem disposição para estar arrumado, nem sempre a casa está arrumada, né? E aí, eu conversando com uma amiga, eu falei, ó, na hora que eu me aposentar do estável, eu vou achar uma sala e um canto para eu poder realmente separar casa e serviço. Porque eu quero ter a minha casa como um ambiente de lazer, de relaxamento e outras. É porque a gente, às vezes, 11 horas vai para a cama, você vê o serviço da escrivaninha, você vai lá e quer fazer. Né? E eu falei, eu quero deixar o serviço lá para dar atenção para a família. E aí as amigas começaram a perceber, Edileu, estou sabendo que você vai achar um canto, eu estou precisando dar aula de pintura em telas, que é o caso da professora Rosângela, aposentada, tem um ateliê de pintura. Eu falei, então tá, Rô, vamos achar um local que cabe nós duas. Aí chegou uma outra amiga do escritório de contabilidade, Edileuza, eu estou separando a sociedade, falou, olha, eu preciso de uma contadora comigo, você não quer vir? Aí eu quero. Aí nós fomos ver um espaço e no fundo nós falamos, nossa, aqui dá um horto, uma horta orgânica, umas plantas medicinais, vamos achar mais uma mulher, né? Aí veio uma advogada, Edileuza, estou sabendo que você está montando, tá? Estou precisando de uma sala também, né? Legal. E assim, por uma questão de estratégia de marketing, a gente sendo só mulheres, nós temos estratégias diferentes. Né? A conversa e a fofoca lá dentro também é tanta, vocês não têm ideia. A gente, lá é como se fosse uma clínica psicológica, a gente chega, a gente fala mal do maridozinho, a gente fala bem também, a gente reclama, a gente desafoga e a gente tem gás para trabalhar também. Né? E existe essa troca. Inclusive, a Estilo Centro Empresarial, ela é um centro de apoio a mulheres empresárias, microempresárias e também profissionais liberais, né, que lá nós temos advogada também, e já estamos pensando numa abertura de uma filial para Estilo só voltado para a área de saúde. Já temos uma listinha de espera, né, de psiquiatra, psicóloga, psicopedagoga, enfermeira, esteticista. Então, nós estamos pensando já em criar uma filial só para a área de saúde por causa das questões de legislação. Interessantíssimo. E o apoio lá é tanto contábil, que nós temos o escritório de contabilidade lá dentro, como administrativo. Então, nós temos parcerias em relação a como trabalhar o marketing e o foco. Qual é o nicho daquele segmento. Que legal, não? Interessantíssimo, né? Então a gente vai lá, né? Faz uma visita, né? Vai lá tomar um café. A gente vai assim, agora café, ó, tá valendo. E todos estão convidados lá, tem um Cyber Café também. Olha só. Fica na Avenida Ipiranga. Legal. Pertinho ali do Bosque do Índio, centro da cidade, tem um estacionamento pequeno, mas acomoda todo mundo. Estão todos convidados para ir lá tomar um cafezinho e conhecer nossa espaço. Interessantíssimo. Gente, agora é a hora do jabá, né? Olha só, galera. Você tá na hora do almoço, né? Tá aqui, a gente está aqui no Divina Ceia. A gente faz o convite, estende esse convite a você. Você que está aí na hora do almoço ou trabalha, tem aquela dificuldade de achar um local que tem uma comida boa, excelente, para você pegar aquela sua marmitona. Nós estamos aqui no Divina Ceia e indicamos o Divina Ceia, o restaurante Divina Ceia para vocês. Você pedir a sua marmita, é só você entrar em contato pelo 44-3152-1852. É o WhatsApp daqui. Ou se você quer vir aqui presencialmente, degustar dos pratos. O Julião aqui tem os pratos feitos. Nós estamos aqui na rua Arapongas, número 3927. Rua Arapongas, número 3927. E aí, gente, dá aquela força para nós, né? Siga as nossas redes sociais, aqui do Divina Ceia, no Instagram, né? @ Divina Ceia Moarama. E o nosso particular aqui, do nosso Aventuras Cafeinadas, aqui o programa Resenha das 12, é @ Aventuras Cafeinadas. Também peço encarecidamente, lembrando que depois, professora, nós editaremos aqui o podcast, vai ficar bonitinho lá dentro do formato, e aí você pode acessar pelo YouTube, tá, pessoal? Então, curte nosso canal lá, né? Deixa o sininho ativado, que você vai ver depois a entrevista da professora
Edileuza, tá? Então acessa Aventuras Cafeinadas no YouTube, dá essa força para nós. E se você quiser ser um patrocinador do nosso podcast, é só entrar em contato pelo telefone 9959 1026. Repetindo, 9959 1026. Vamos para mais perguntas, que o papo tá bom demais, né, Éder? Vamos lá. Olha só. Professora, quais são os principais desafios que, na sua visão, a mulher empreendedora enfrenta no Brasil hoje? Eu acho que o maior desafio hoje, eu acho que é o seu parceiro de vida ali que você escolheu, e a questão dos filhos também entenderem essa posição da mãe que está saindo para o mercado de trabalho, sabe? Da irmã que está saindo para o mercado de trabalho, que são a distribuição das tarefas do lar. Ainda nós temos uma cultura no Brasil de que a função das atividades de casa é da mulher. E aonde que ela se sobrecarrega e muitas vezes não sobra tempo ali para o estudo e tudo mais. E outra situação, por incrível que pareça, com todas as mulheres que eu converso, até na questão empreendedora, a própria família desanima as mulheres para irem para o empreendedorismo para não ter a dona de casa. Então, eu acho que o maior obstáculo hoje para as mulheres é a questão de ultrapassar esse limite da coragem, da persistência, porque as mulheres enxergam oportunidades. O que elas só precisam é de apoio, muitas vezes. Não é apoio nem de dinheiro, porque tem muitas empresárias comigo, e que eu conheço fora também, que começaram seus empreendimentos sem um tostão, entendeu? Com a força, com a parceria, e vai. Então, hoje, eu acho que o maior desafio para a mulher é a própria família entender que ela merece vencer. Interessante. E sabe, é uma questão, né, professora, que é uma questão cultural, né? A gente observa muitas coisas assim, falando aqui experiência própria, não sei se com o Éder era assim, mas eu me lembro, eu até falo para os alunos, quando a gente começa a abordar sobre a questão das mulheres, da importância, na história, tento enfatizar sobre isso, né, porque para a mulher estar ali, naquela carteira de escola, não é a mesma coisa dos homens estando na carteira de escola, porque para o homem sempre foi uma situação mais fácil, para as mulheres uma luta, né, então eu Sim. até falo assim para as meninas, valorizem a história, para você valorizar as suas antepassadas que lutaram para que você chegasse até ali. Então, tem que ter nota boa mesmo, tem que estar ali ligado com a situação. E eu lembro, assim, de algumas situações, e aí, sempre para os meninos, eu acabo colocando a questão, a gente ter um olhar que justamente isso, que não é só a mulher que tem que fazer o serviço de casa, todo mundo que mora na casa tem a responsabilidade, né? Cuidar de filho, né? Eu vejo aqui o nosso amigo Éder aqui, é um exemplo de pai, cara, é sério. Eu lembro da pandemia. Verdade, Deus. Pensa num cara que é top. E ali sempre com o filhinho dele, né? Dando aula, aquela situação de pandemia, sempre tava ali junto, né? Tanto é que o Instagram dele é Éder, pai do Theo, né? E a gente, né, coloca essa situação porque faz parte para crescer junto, igual, né, a esposa dele também é professora, a minha esposa também é professora, a gente sabe da situação, e ali todo mundo vai para aquela história, se eu tô mais atarefado, ela toma a frente, se ela tá mais atarefada, eu vou lá e tomo a frente, e a gente vai observando isso. Eu me lembro, falando da questão cultural, quando era piá, minha mãe não deixava lavar louça. Minha mãe não deixava, falava assim, não, lava a louça não, para com isso e tal, né? E assim, aí eu lembro da minha irmã cedo, passando pano. E aí eu tinha que erguer só o pé, erguer o pé para passar o pano, que a minha mãe não deixava eu fazer as coisas. E aí você vai tendo uns tombos na vida, você vai aprendendo, porque existe uma consciência, a mulher já tem seu empoderamento, né, cada vez maior, e aí, tipo assim, começa a te colocar na linha, né? Ela não vai... Você me fez lembrar de algumas situações. Estando como pedagoga no colégio, e aí serve para as pedagogas de escola também, por que ligar só para a mãe quando tem algum problema? Por que só para a mãe, né? E aí, quando estava pedagoga, eu ligava muitas vezes para o pai, e às vezes a resposta do pai era assim, quem cuida é a mãe. Eu falei assim, mas a mãe está onde? Está trabalhando. Aí eu falei assim, então,
né? Serve para os dois. Então, assim, ainda essa questão cultural está impregnada nas escolas, na sociedade, de que a função de cuidar dos filhos é da mãe, e mesmo ela trabalhando fora, né? Agora, falando nessa questão da mulher, eu leciono na Unipar, nos cursos de ciências contábeis, tanto EAD como presencial, e a maioria são mulheres em sala de aula, e isso vem acontecendo nos últimos 6 anos, vamos dizer assim, esse aumento da mulher nessas áreas profissionais que até então era dos homens. Né? Sim. Crescimento muito grande. É aquela ideia, né? Prova que, digamos assim, a mulher está percebendo que ela tem um espaço para ocupar. Tem. Eu achei interessante muito na fala da professora Edileuza o seguinte, tipo, a hora que fez a pergunta relacionada a qual as dificuldades, eu esperava como resposta assim, a dificuldade é a porta fechada, é o espaço de não sei o que lá. Engraçado, gente, olha, ó, de novo, eu volto a bater na tecla da questão da gente já estar num tempo tão avançado e ainda uma dificuldade para a mulher empreender é uma questão cultural. Eu fiquei assim, olhando, ouvindo e falando, gente do céu, né? Eu esperava assim, a dificuldade é que o mercado é machista, o mercado não há, o mercado não sei o que lá. Não, é uma coisa que é porque a mulher casa, tal. Não faz. E aí eu lembro do anjo, igual eu citei. Muitas vezes eu chego em casa, a louça tá lá, sou eu que vou lavar a louça. A Gisele tá trabalhando, ela tá lá, ela vai chegar às 5, 6 horas, depois já vou lavar a louça, já faço um café, já deixo tudo pronto. Na época da pandemia que ele citou, eu tinha que desligar a câmera para dar aula só de voz, porque eu estava caminhando com o Theo, de 3, 4 meses, pela casa. E eu cheguei a receber bronca de escola porque eu não poderia dar aula com o filho, porque eu estava no momento de trabalho. Então, gente, isso é muito diferente, gente. Essa questão, Éder, é que a coisa está tão cultural que fala assim, o homem ajuda a mulher. Ele não está ajudando, ele está fazendo a obrigação dele. Se as contas são divididas em casa, por que as responsabilidades também não? Né? As tarefas, as responsabilidades. Então, é obrigação do homem, é obrigação, né? Com certeza. Então, nós temos que crescer muito, temos que avançar muito em relação a isso, né? Isso acho que vai... Eu não sei se eu vejo a longo prazo Eu espero, eu acho que vai acontecer, né? Essa ideia tá da faculdade ter mais mulheres, mais... Vai, mas ainda vai demandar tempo, ainda vai demandar e sofrimento. só um detalhe, quando você falou em relação ao mercado, que você esperava essa resposta, por que eu não vejo como o mercado um obstáculo para a gente se desenvolver? Porque a mulher tem o poder da conquista. Então, se ela foca um nicho de mercado ali, ela vai e faz, né? E ela tem as suas estratégias para demonstrar a sua capacidade ali. Então, eu não consigo, eu nunca me deparei de um serviço ser recusado, né? De uma proposta de serviço por eu ser mulher. Às vezes pelo preço, às vezes já aconteceu, várias vezes, né? Não, meu preço é esse, né? Mas não por você ser mulher que eu não vou pegar, pelo contrário. Sabe, eu já tive situações que ele falou, não, eu prefiro trabalhar com mulheres, são mais caprichosas, são mais atenciosas. A gente tira isso pelo escritório de contabilidade. Tem hora que a gente fala, isso aqui está parecendo uma clínica psicológica e não um escritório de contabilidade. Porque ele chega para trazer os documentos e ali começa a lamentação, as conversas, né? A gente acaba sabendo da vida de todos os clientes ali e acaba ajudando dentro do possível também, né? Igual hoje, chegou uma cliente lá no escritório, e ela falou, Edileuza, eu acabei de sair de uma entrevista, mas saí tão desanimada. Mas onde você fez a entrevista? Em tal loja. Não, mas peraí, eu conheço o administrador, eu conheço você como pessoa. Na hora, eu peguei o telefone, liguei, olha, eu assino embaixo, eu avalio, conheço. Ele, Edileuza, como você me ajudou? Como você me ajudou? Hoje à tarde mesmo eu ligo para ela, porque eu estou precisando e eu preciso de alguém com uma referência, mas... Então, assim, essas trocas é muito importante. Nossa, isso é muito legal, hein? Professora, vamos indo mais para a parte final da nossa aqui, porque temos questão de compromissos, mais tal, né? Trabalhamos, né? Entendeu? Compartilhamos, tal. Professora, deixa os contatos aí se possível, da Estilos, Instagram, endereço, tudo possível para quem está nos acompanhando aqui e tiver interesse, quiser participar, né? Quiser ir lá fazer a visita e tal, né? Poder ir lá, tá? Então, vamos deixar os contatos aí, os afins para nós. Então, o nosso Instagram lá é Estilo Centro Empresarial. Nós estamos na Avenida Ipiranga, 4328.
A minha sala é a sala 6, como falei, lá tem várias salas, né, com cursos de pintura em tela, o cybercafé, o escritório de contabilidade, inclusive está começando a época de declaração de imposto de renda, estamos de portas abertas. Legal, legal. A partir do dia 15, fica ali perto do bosque, né? E aí tem o meu Instagram, Edileuza Borcato, né? E também pelo Facebook, Edileuza Cristina Borsato mesmo, estilo Centro Empresarial. Legal, professora. Uma satisfação nossa. Né? Foi depois. Eu gostei. Legal, bateu certinho. Acho que ele tinha escolha melhor para começar aqui o dia sobre o Dia das Mulheres, né? O dia 8. Tudo que a gente fala em sala de aula, Justamente. Estuda, vai, tal, ética, moralidade. Nossa, é Justamente. Divino, velho. Divino. Foi divino. Pessoal, olha só. O nosso próximo episódio, então, será no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Também convidamos aqui outra mulher excepcional, gente finíssima também, inteligentíssima também. Nós convidamos aqui a professora de música, né, administradora do Conservatório Musical Santa Cecília, Márcia Rigobello Muraro. Então será a nossa próxima convidada. Já deixamos aqui então esse convite aberto a vocês para seguir a gente lá no canal, no YouTube, né, Aventuras Cafeinadas, no Instagram também. E já acompanhar a próxima entrevista nossa, então, com a professora Márcia. E de agora, gostaria de agradecer imensamente, professora, muito obrigado por ter vindo aqui, dado espaço para a gente, conhecido aqui, né, vir conhecer um pouco dos pratos do nosso amigo Júlio. O Júlio está trazendo aqui, né, aquele pratão de sempre, tá? Olha só, prato nosso aqui do Divina, né, prato feito. Gente, ficamos por aqui, então, professora, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, gente. É um prazer estar aqui com vocês e sucesso para vocês também. Valeu, gente. Até mais, então, pelo Aventuras Cafeinadas, galera. Tchau, tchau.